Graça e paz para os irmãos, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos felizes, né, irmãos? Por estarmos nessa noite reunidos nesse lugar, né? Realizando um pequeno passo, aleluias, né, em direção aos propósitos do Senhor para as nossas vidas como a tua igreja. Dando, né, esse pequeno passo, aleluias, e é do pequeno que o Senhor faz grandes Glória a coisas. Deus. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E nós estamos alegres, né, irmãos? Pelo que o Senhor tem feito, aleluias, nas nossas vidas, por aquilo que o Senhor ainda há de fazer, porque a palavra do Senhor diz que Ele é o nosso pastor e Ele não faltará nas nossas vidas, aleluias. Somos ovelhas conduzidas por Ele. Sim. E é Ele quem vai à nossa frente, aleluias. E é Ele quem cuida das nossas vidas. E é Ele quem sustenta as nossas vidas. É Ele quem enche os nossos dias de alegria, aleluias. É Ele quem cuida de cada um de nós. E muitos são os nossos motivos de louvor e de adoração ao nome daquele que vive, que reina e que é poderoso, aleluias. E que está nesse lugar, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pai, te louvamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor, com todo o nosso coração, ó Deus, com toda a alegria, Deus, do nosso coração, com todo o vinho, Senhor, que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Pai. Nós queremos te louvar nessa noite. Nós queremos te exaltar, ó Deus. Nós queremos agradecer e engrandecer o teu nome, Senhor, com todo o fôlego que nós temos, Senhor, porque a tua palavra diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E nós estamos aqui em obediência, Pai, em amor, ó Deus, porque a nossa alma anseia por mais da tua presença, por mais, ó Deus, daquilo que o Senhor, ó Deus, quer, ó Deus, entregar às nossas vidas. A nossa alma anseia por mais de Ti, Senhor, e por isso nós estamos aqui como a corça que anseia pela corrente das águas. A nossa alma suspira pela Tua presença, Senhor. Por isso nós estamos aqui, Senhor. E por isso, Deus, nós cremos, Pai, que sairemos daqui saciados pela presença poderosa do Teu Espírito, pelo mover glorioso do Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, entregamos tudo, Senhor, tudo que nós somos, tudo que nós temos. Porventura, Pai, o que nós, ó Deus, ainda teremos, Pai, aquilo que o Senhor ainda nos dará, Pai. Tudo que nós somos, Senhor, pertence a Ti, ó Deus. É por Ti, é para Ti, Senhor. E esse lugar também, ó Deus, é para louvor da glória do Teu nome, Senhor. E nós somos, ó Deus, os Teus instrumentos, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, toma-nos, ó Deus, completamente para louvor da glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Porque Ele é Rei dos reis
Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Toma as nossas vidas, Deus. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, Meu prazer é estar nos braços do Senhor. Meu prazer é viver Na casa de Deus, onde flui o amor. Louvado seja o nome do Senhor. Nada pode conter, aleluias, o fluir do Senhor em nossas vidas, em nosso meio, aleluias. Vem fluir, Espírito Santo. Oh. Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito Santo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito Santo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Adorei Ele. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma roupa. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito Santo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes
Toda glória ao nome do Senhor. Toda honra, aleluias. Toda exaltação das nossas almas ao único digno, aleluia, santo, poderoso. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com seu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, Quantos querem mais dele, aleluia? Peça nessa noite. enche-me com seu poder, pois de ti Enche o Espírito Santo, aleluia. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. As minhas mãos eu quero dançar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu. Erguemos o teu altar nessa noite, Senhor. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com seu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche Sim, Senhor. as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar Derrama nessa noite. diante do seu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. Derramamos tudo nessa noite, Senhor. Toma, Senhor, toda a nossa vida, Senhor. Não deixe nenhum espaço, Senhor. Toda a nossa vida, Senhor. Descanse, tudo está perdido. Entregue na mão do Senhor.
todo o seu pranto. Jesus vai te alegrar. O Espírito Santo, ele vai invadir o teu ser. Só Jesus Cristo tem o poder de levantar o caído do vale. Então se alegre porque sua bênção chegou. Levante a cabeça e siga em frente. Jesus é fiel na vida do crente. O Espírito Santo, ele vai invadir o seu ser. Só Jesus Cristo tem o poder de levantar o caído do vale. Então se alegre porque sua bênção chegou. Levante a cabeça e siga em frente. Jesus é fiel na vida do crente. Não chores e usa a tua fé. Jesus ainda te quer. Ele viu você no vale e desceu pra te ajudar, enxugar todo o seu pranto. Jesus vai te alegrar. O Espírito Santo, ele vai invadir o seu ser. Só Jesus Cristo tem o poder de levantar o caído. Ele tem poder. Não se alegre porque sua bênção chegou. Levante a cabeça e siga em frente. Jesus é fiel na vida do crente. O Espírito Santo, Ele vai invadir o seu ser. só Jesus Cristo Tem o poder de levantar o caído do vale. Então se alegre porque sua bênção chegou. Levante a cabeça e siga em frente. Jesus é fiel na vida do crente. E nós cremos na fidelidade do Senhor, aleluias. Nós cremos que aquele que prometeu é fiel para cumprir todas as suas promessas. Aleluias. Glória a Deus. Pastor João. Graça e paz. Um certo dia, alguns pastores procuraram um pastor de renome, pois esse pastor estava fazendo um trabalho de ponta e ele havia construído um templo enorme. E muitos pastores foram conversar com ele, saber qual era o método dele. Ele falou assim: vem, vou te mostrar aqui. Está vendo aqui? Aqui é o meu escritório. Vamos lá atrás agora dar uma olhada. Aqui são os banheiros. Esse aqui é o auditório com essas cadeiras puxadas. Ali é o altar. Mas, pastor, qual é o método?
Ele falou: Jesus me ajudou e eu trabalhei junto com Jesus. Eu fui trabalhando junto com Jesus, Jesus me ajudando e cheguei até aqui. Mas esse pastor, quando ele começou no coreto de uma praça, até chegar a um ponto de construir um grande templo, onde ele se esforçou, é claro, mas Jesus com ele, pois assim ele conseguiu então construir um ambiente para que os membros daquela igreja tivessem um certo conforto. Mas no início não é assim. O agricultor, quando ele começa a cultivar a terra, primeiro ele vai tirar o mato, ele vai arar a terra, ele semeia a semente e precisando de Jesus para ajudar ele, para Jesus mandar a chuva. Se não mandar a chuva, ele não come. Se não houver a participação de Jesus, ele não tem êxito no seu trabalho. É por isso que em João, no Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 15, Jesus diz assim, ó: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Nós não conseguimos nenhum sucesso sem Jesus. Sem Jesus, nós somos uma folha seca, um papel que voa, o vento bate, leva para lá, traz para cá. Mas com Jesus, nós estamos plantados com nossos pés em uma rocha. O vento sopra, mas não nos leva para lá e para cá, porque estamos edificados na pedra angular, a qual os construtores rejeitaram, que é o Senhor Jesus Cristo. Não dá para sair dele. Certa feita, muitos discípulos de Jesus, não os 12, mas do grupo dos 70, começaram a abandonar Jesus, indo embora, porque acharam que o sermão de Jesus, a doutrina de Jesus, era uma doutrina pesada, era dura. Então, os discípulos que ficaram, olha Jesus, eles estão indo embora. Jesus olhou para ele e falou assim: vocês também querem ir? Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, para quem iremos nós, que só Tu tens as palavras da vida eterna? Para quem ir? Fora de Jesus, nós não temos êxito em nenhuma área de nossas vidas. Fora de Jesus, também é viver fora da eternidade. Mas nessa noite eu quero trazer aqui, isso é apenas um prelúdio que eu falei, eu quero trazer um texto que está aqui no capítulo 21 do Evangelho de João. Capítulo 21 do Evangelho de João, que diz assim: depois disto, Jesus se manifestou novamente aos seus discípulos junto ao mar de Tibério. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Saíram, entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Cedo de manhã, Jesus se apresentou na praia. Os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhes disse: filhos,
tende alguma coisa de comer? Responderam eles: não. Disse ele: lançai a rede à direita do barco, e achareis. E lançaram. Então já não podiam tirar a rede, por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse: Pedro, é o Senhor. E assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, pois havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixe, pois não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que apanhaste. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 53 peixes. E mesmo sendo tanto, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabia que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e semelhantemente o peixe. Era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressurgido dentre os mortos. Aqui pela terceira vez, Jesus se apresenta a seus discípulos. Nós encontramos no capítulo 5 do Evangelho de Lucas um outro episódio desse. Uma outra pescaria, sendo que Jesus, no texto de Lucas, ele ainda não havia oferecido o sacrifício. Aqui em João está narrando a passagem quando Jesus já havia oferecido o sacrifício, já havia morrido pelos nossos pecados, e aqui já havia ressuscitado. E não era a primeira vez que ele se apresentou, aqui já é a terceira vez que ele se apresenta aos seus discípulos. Jesus se apresenta agora de maneira diferente da qual os seus discípulos estavam acostumados, pois eles caminharam, pois eles viveram junto com Jesus durante 3 anos. Era o íntimo de Jesus. Não tinha nenhuma dificuldade de reconhecê-lo onde encontrasse. Mas aqui, Jesus está ressurreto. Aqui desapareceu aquela figura do passado, a figura dos 3 anos, de quando Jesus estava ensinando para eles. Aqui a figura do Jesus, do Deus homem, não existe mais. Aqui é o Cristo ressurreto e glorificado. E Jesus se apresenta em um momento crítico da vida de seus discípulos. Um momento em que eles haviam perdido a esperança. Toda a esperança que eles haviam lançado no guarda de Israel, no Messias ungido de Deus, eles haviam perdido. Eles não conseguiam lembrar do ensinamento de Jesus, a qual Jesus havia ensinado, que ele morreria, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Eles não lembravam do que Jesus havia falado concernente à sua ressurreição. Quando Jesus agora apresenta para eles ali no mar de Tibérias, é o Jesus glorificado. Eles olharam: quem é ele? Quem é esse que se apresentou a nós? Quem é esse que está mandando nos lançar a nossa rede à direita do barco? Quem é esse que vem aqui para nos dar essa orientação depois que nós trabalhamos durante todo o período da noite? Já é dia, não apanhamos um peixe sequer. Sabe por quê?
e não havia ainda apanhado nenhum peixe, porque havia perdido a esperança em Jesus. Eles pensaram que tudo havia acabado. Não tinha mais jeito para a situação deles. E quando eles estavam pescando durante toda a noite, eram pessoas comuns, sem a graça de Deus. Eram pessoas que lutavam ali com a sua própria força, com a própria força do seu braço, porque não tinha a presença de Jesus. Mas quando Jesus apresenta a eles, Jesus diz: lançai a rede à direita. Eles ainda sem entender, um dos discípulos que estava ali naquele barco, ele se levanta, toma a palavra e diz: Pedro, é o Senhor. É Ele que está aqui. Naquele momento ele teve essa percepção e a revelação. Como se diz: Pedro, ele está diferente, porque ele agora está glorificado. É muita glória nele, Pedro. É por isso que nós vemos ele diferente. Mas é ele que está aqui e ele veio para cuidar de nós. Por isso que ele diz que é para lançar a rede ao lado direito do barco. Vamos lançar a rede segundo a palavra que ele lançou. Quando recebemos uma palavra de Deus, nós podemos fechar os olhos e partir rumo à vitória, porque sobre a palavra de Deus nós não vamos errar. Quando nós agimos sobre a palavra de Deus, a nossa vitória é certa. Glória a Deus. E eles agora, em obediência à palavra, eles saem novamente e voltam depois de ter trabalhado toda uma noite. Eles voltam agora já exausto, cansado e com fome, cheio de sono, cheio de decepção. Trabalharam a noite toda e não conseguir um bom resultado e não granjear pelo seu trabalho, um trabalho sem sucesso. Eles estavam também muito decepcionados e muito preocupados também, porque eles teriam que pagar o imposto daquele trabalho naquele dia. Os publicanos estavam lá esperando. Eles teriam que pagar o imposto daquele dia de trabalho. Mas pela palavra eles foram, lançaram a rede e pegaram muitos peixes. Eles conseguiram pegar 153 grandes peixes. O barco chegou a empinar. Eles precisaram agora de unir força. Os outros barcos vieram, se ajuntaram e começaram a ajudar uns aos outros. E juntos eles conseguiram puxar a rede, porque estava muito pesado. Vou falar uma coisa para você. Pela palavra de Deus nós temos recompensas maravilhosas. Pela palavra de Deus nós temos sucesso em nosso trabalho. Mas nós precisamos também estarmos preparados para o momento do sucesso, para o momento da recompensa. Nós precisamos estarmos coesos para esse momento. Precisamos estarmos juntos, entendendo
que nós defendemos uma causa que é de um só, que é do nosso Deus, do qual nós vivemos no centro da sua vontade. E nessa hora do sucesso, a rede pesa. Os discípulos queriam tanto apanhar peixe porque precisavam, mas eles não imaginavam que ia trabalhar uma noite toda e não apanhar peixe, e pela palavra de Cristo volta ao mar, e não imaginavam que seria tanto assim daquele jeito. Sabe por quê? Deus nos dá muito além daquilo que nós pedimos ou imaginamos. Ainda que nós temos lutado tanto, se ainda não conseguimos o nosso objetivo, é porque ainda não é o tempo de Deus. É porque ainda nós precisamos meditar no Salmo 40. Precisamos ainda esperar mais um pouco, com muita paciência no Senhor nosso Deus. Porque no momento da nossa vitória, quando nós estamos orando com paciência e buscando, Deus está nos preparando, nos unindo em comunhão, para que nesse momento nós podemos estarmos juntos, porque a vitória tem um preço também. O sucesso também tem um preço. As bênçãos de Deus têm um preço. E quando elas vêm com força. Deus é Deus de abundância. E precisamos estarmos preparados para aquilo que Deus tem para nós. Eles só conseguiram esse êxito nessa segunda investida ao mar, porque agora, dessa vez, eles tiveram a presença de Jesus. Na noite anterior, eles estavam trabalhando sem a presença de Cristo. Sabe, lutar sem a presença de Cristo é lutar em vão. Lutar sem a presença do Senhor Jesus é trabalhar em vão. Só vamos ter êxito em nosso trabalho com a presença do Senhor Jesus Cristo. A presença de Jesus, ela não pode faltar. Por essa razão, Jesus diz assim, vou voltar para casa. Não se preocupa não. Se eu for, enviarei um outro Consolador, o Espírito Santo. E através dele, eu estarei presente convosco por todos os dias até a consumação do século. Jesus está falando isso para quem? Para os seus discípulos, para pessoas que ele chamou para um trabalho, pessoas que ele chamou para trabalhar na sua grande seara. E ele disse que ele estaria presente até a consumação dos séculos, porque ninguém consegue fazer um bom trabalho sem a presença de Jesus. E nessa pescaria, quando eles voltam agora da segunda vez, a rede cheia de peixe, e chega na terra, eles veem Jesus ali com brasas de peixe em cima daquelas brasas, e vê também pão. Já que eles agora vêm com peixe, Jesus falou, traz algum desses peixes também que vocês pescaram, traga para colocar aqui na brasa. Mas o primeiro lanche, Jesus havia preparado para eles, sem depender dos peixes que eles estavam trazendo. Por que Jesus estava fazendo isso? Porque Jesus é o bom pastor. Ele não só se fez presente para que eles tivessem êxito na sua pescaria,
Como ele também, como pastor, ele preparou o lanche, ele diz assim: venha e coma, venha comer. Tem um outro texto que diz: venha jantar. Dentro daquela cultura, jantar, na primeira hora da manhã, era a maneira de falar: venha comer. Jesus preparou a alimentação porque ele estava a noite toda sem comer nada, trabalhando sem comer nada. Então, como pastor, venha comer, como se diz: eu vim cuidar de vocês. O pastor, ele cuida das suas ovelhas, ele vela pelas ovelhas, ele tem um cuidado muito grande, um carinho enorme pelas suas ovelhas. Então, por isso tinha lá, sobre as brasas, ali tinha peixe e tinha pão para alimentar os seus discípulos que havia trabalhado durante toda a noite. E Jesus foi ali, não foi para reclamar com eles, para dizer: olha, vocês me abandonaram, vocês são discípulos, chamei vocês para dar continuidade a um trabalho que eu comecei. Mas Jesus não fez isso. Jesus, ele foi lá para ajudar. Naquele momento que Jesus, ele oferece para eles aquela refeição, a primeira do dia, naquele período da manhã, ele não estava somente alimentando o corpo físico dos seus discípulos, mas ele estava também restaurando a vida espiritual deles, para que eles se levantassem com força para continuar um trabalho, o qual Jesus diz assim: olha, a partir de hoje o negócio é mais sério. Vocês estavam comigo durante todo o tempo, 3 anos, eu ensinando a vocês, mas a partir de hoje a coisa é mais séria. A partir de hoje eu faço de vocês, que são pescadores de peixe, a partir de hoje eu faço de vocês pescadores de homens. E no mesmo instante, eles largaram a rede e voltaram a seguir a Jesus. No mesmo momento, Jesus conhecia cada um deles. Jesus chamou cada um deles conhecendo, porque ele via naqueles homens que nenhuma pessoa via. Jesus sabia quem era ele. Mateus, cobrador de imposto, trabalhava para o romano, odiado pelos judeus. Pedro era um bruto, violento, ansioso, imperativo. Os filhos de Zebedeu, João e Tiago, eram muito emotivos. Estava o tempo todo encostado no peito de Jesus, muito carente, ao ponto da mãe deles, quando olha e vê os seus 2 filhos ali, ai meu Deus, meus filhos são tão carentes, vai lá e faz um pedido idiota para Jesus. Quando entrar no teu reino, coloca o meu filho uma à direita ou da tua esquerda. Jesus vai e diz para ela: porventura eles poderão beber do cálice que eu hei de beber? Ela estava querendo para o seu filho a primazia dentre os discípulos. E com Jesus não é isso, a primazia é dele. E ele cuida de todos igualmente. De todos igualmente, Jesus cuida. E naquele momento eles largaram a rede e passam a seguir a Jesus. Homens que não tinham capacidade
era considerado um homem sem conceito algum para servir a alguém, alguma empresa, mas Jesus recrutou para si. Sabe por que Jesus fez isso? Porque Jesus, ele vai lá e apanha o drogado, vai lá, apanha o indivíduo alcoolizado, caído na sarjeta, e ele traz para si. Ele traz para si pessoas que para a sociedade são pessoas indignas. Jesus traz para si pessoas que já perderam a esperança, assim como seus discípulos. Havia perdido a esperança e voltado a usar a sua rede na pescaria. Jesus traz para si pessoas que perderam a esperança. E ele agora faz o quê? Ele coloca peixe e pão na brasa, convida para se alimentar. E naquele momento ele está aproveitando para restaurar a esperança, para restaurar a fé, para restaurar o caráter, para restaurar tudo que se perdeu um dia por algum motivo da vida. Jesus é o único capacitado para fazer isso. E a partir daquele dia então, não se viu mais nenhum daqueles discípulos no mar, pescando peixe, abandonaram, porque a esperança deles agora foi restaurada. Aquele desejo que eles tinham quando foram chamados por Jesus para ser seus discípulos, que eles receberam aquela chamada com alegria e havia perdido a alegria. Naquela mesa que Jesus preparou, restaurou novamente a alegria daqueles homens. E eles voltaram a caminhar com Jesus com muita alegria. Porque não existe outra forma pela qual alguém possa caminhar com Jesus a não ser com alegria. Porque a presença de Jesus, ela nos enche de alegria. A presença de Jesus nos enche de paz, de amor, de tranquilidade, de esperança. O indivíduo só tem isso com a presença de Jesus. Glória a Deus. Ele torna-se uma pessoa justa com a presença do Senhor Jesus Cristo. Sem a presença dele é impossível ter uma sociedade justa. Sem a presença dele é impossível ter uma sociedade de paz, de boa intenção. Porque somente o Senhor Jesus é que vai aos poucos, passo a passo, trabalhando na vida do ser humano, melhorando a vida dele. Jesus teve muita paciência com cada um de seus discípulos. Ele teve muita paciência com a brutalidade de Pedro. Aí ele chama Pedro e diz: Pedro, agora que você é um pescador de homem, eu quero dizer uma coisa para você. Antes, você fazia o que queria, ia onde queria. Mas agora é diferente. Você vai ser levado para onde não quer. Você vai fazer o que você não quer. Jesus estava falando para Pedro do plano de Deus para a vida dele. E falou assim, usando essas palavras. Pois se ele falasse claramente para Pedro, talvez ele iria chocar a Pedro. Ele estava falando da morte a qual Pedro ia morrer. E qual era o plano de Deus nessa morte? Se a Bíblia diz que a morte ela não é um plano de Deus, mas Deus tem prazer na morte dos seus santos.
porque Ele tem um projeto para os seus santos. E a morte de Pedro, Jesus estava falando que ele era mártir. E todos os mártires da Bíblia ou da história medieval foram cristãos que adoraram a Deus, que glorificaram a Deus com as suas vidas. Jesus nos chamou para nós sermos pescadores de homens nesse tempo. E como pescadores de homens, nós precisamos estarmos dispostos para glorificar o nome do Senhor Jesus com as nossas vidas. Não existe uma outra forma pela qual se possa adorar e exaltar o nome do Rei Jesus, a não ser com a nossa própria vida. Quando nós nos submetemos à vontade de Deus, quando nós nos colocamos no centro, quando nós nos posicionamos no centro da vontade de Deus, é porque nós estamos preparados a glorificar o nome do Senhor Jesus com as nossas vidas. O Jesus que se apresentou para os seus discípulos naquela pescaria, Ele está aqui nessa noite, no meu Jesus. O Jesus que estava lá, que ofereceu alimentação e cuidados como grande pastor, Ele também está aqui nessa noite cuidando de nós. Ele está aqui nessa noite nos alimentando espiritualmente falando. Ele está aqui presente. A palavra não mente. Onde houver dois ou três reunidos em o nome do Senhor Jesus, ali Ele se faz presente. E a presença do Senhor Jesus Ele é confirmado nessa noite não somente porque está escrito aqui na palavra, mas porque nós sentimos essa presença. E a presença dele em nosso meio é real. É real a presença do Senhor Jesus aqui neste lugar, aqui no nosso meio. E que essa presença ela não fique só aqui, porque essa presença nos segue onde quer que nós formos, no campo, na cidade, no vale, no monte, em qualquer lugar. A presença de Deus estará conosco, presente em nossas vidas, e nós vamos ter sucesso. Nós vamos ter êxito em nosso trabalho, em qualquer lugar que formos, porque a presença de Deus ela está conosco. E que essa presença ela nunca saia da sua vida. Que essa presença nunca se afaste. Nunca afaste da sua casa, nunca afaste da sua família. Porque uma família sem a presença de Jesus é uma família falida. Mas uma família com a presença de Jesus é uma família estruturada, uma família vitoriosa para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. O inimigo te libertará.
recolhedor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. Jerusalém, deixaste de adorar o Deus vivo, quem tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, que Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Aleluia. Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo, quem tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, que Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Senhor nosso Deus, eterno Pai Celestial, te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade. Obrigado, Deus, por esse primeiro culto que está sendo realizado aqui neste local. Ó Deus, até que o Senhor venha, nos dê força, nos dê graça, para que possamos continuar aqui, para juntos fazermos muitos outros cultos, até que o Senhor venha, Pai querido, para reinar com o povo. Pai querido, quero te pedir também que nessa hora o Senhor acampe os seus anjos ao nosso redor. Leve de volta para nossos lares, livrando de todos os males deste mundo tenebroso, nos concedendo uma noite de sono tranquilo, e também que a semana que começou no dia dessa noite seja a semana de sucesso, cheia da sua presença,
seja semana de vitória. E que toda a família aqui nessa noite, apresentada ao Senhor, que venha também ser abençoada, que venha também receber a vitória em o nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Cristo Jesus, nosso Senhor, as consolações e a comunhão do Espírito Santo permaneçam com todos que aguardam ansiosamente pela vinda do Senhor Jesus. Amém.